Cara, eu realmente estou impressionado por ter chegado até aqui, porque, cara, imagine você ser youtuber de uma coisa que basicamente 99% da população não conhece. É um pouquinho preocupante, é algo que você bota pôr o café no início. Comigo foi assim, mas depois de ter um pouquinho de coragem, eu decidi postar o primeiro vídeo do canal, que não era aquele do qual eu escolho os dubladores, os novos dubladores de Sumaru Purikiwa. O primeiro vídeo do canal ia ser a tradução da música dos vilões de Purikiwa Splash Star, mas depois de algumas mudanças eu acabei decidindo postar o vídeo dos dubladores de Sumaru Purikiwa mesmo. E cara, depois de passar de um tempo, eu fui ganhando alguns comentários, alguns likes, isso aí acabou me dando algumas motivações. E aí foi continuando assim e eu cheguei até aqui hoje. E cara, eu tenho que te dizer, graças a você eu consegui uma coisa que eu nunca achei que Purikiwa ia me dar, que é a sua bunda. Tô brincando, na verdade foi a sua felicidade. Não que Purikiwa não tenha me dado felicidade, mas vocês entenderam. A sua felicidade se tornava a minha felicidade, porque a cada momento em que você deixava o like e comentava o que achava dos meus vídeos, isso aí já era o suficiente para me motivar a continuar com eles. Ou seja, resumindo de uma forma bem mais rápida e bem menos clichê, obrigado. Bom, agora vamos começar com o que realmente interessa a você aqui nesse vídeo, esse mangá de Purikiwa. Bom, nesse vídeo vou basicamente analisar o capítulo 4 do mangá de Kera Kera Purikiwa, e nele vou contar algumas outras coisas entre a diferença do anime e mangá e umas outras coisas que você precisa saber. Então, cara, se você já é um fã de Purikiwa, vai deixando o seu like, cheire seu pó cintilante e se inscreva para não perder nenhum vídeo novo, porque, cara, o capítulo desse mangá é quentíssimo! Respirando fogo! Bom, vamos começar pelo básico. O que são esses mangás de Purikiwa? Bom, pra você que não sabe, Purikiwa até hoje sempre foi inicialmente uma franquia de animes. Depois, com o passar do tempo, cada temporada foi ganhando suas adaptações em mangá e light novel. Simples assim. Em relação à história, você deve achar que conta a mesma coisa do anime. Bom, você está e não está certo. Por quê? A maioria dos capítulos são focados em comédias Slice of Life, mostrando a vida cotidiana das Purikiwas quando elas não estão lutando. Tem até um pouquinho de romance, mas bem pouco. Por exemplo, em alguns capítulos de Yes Purikiwa 5, a Nozomi e a Milky ficam brigando para ver quem merece ficar com o Coco. E é esse momento em que você começa a perceber que os mangás são totalmente diferentes do anime, porque, cara, onde já se viu Purikiwa brigando por causa de homem, Purikiwa nem precisa de homem. Mas enfim, quando alguns capítulos focam em história, eles literalmente contam a mesma coisa que aconteceu em episódio do anime. Ou seja, se tu já viu anime e quer ler alguns capítulos focados em história, tu nem precisa ver, é basicamente a mesma coisa. Os vilões, quando eles são introduzidos, eles aparecem e são derrotados no mesmo capítulo, para vocês terem uma noção. Uma coisa parecida acontece com os personagens principais. Por exemplo, quando uma Purikiwa aparece, eles não apresentam uma personagem de uma forma tão detalhada assim em comparação ao anime. Eles só colocam de uma forma de quem viu o anime entende. Ou seja, é um mangá para fã. Se você viu o anime e vai pro mangá, você vai entender muito das coisas que acontecem ali. Se você tem um amigo e quer apresentar a franquia de Purikiwa para ele, sendo que ele não gosta de ver anime, só quer ler mangá, cara, pode ir tentando apresentar outra coisa, porque se ele for ler o mangá antes de ver o anime, ele não vai entender nada. Mas se você já é fã, você vai ter dois motivos para ir querer ler o mangá. O primeiro motivo é, ou porque você é burro e não entendeu a história e acha que o mangá vai contar de forma melhor, mesmo eu tendo dito que os capítulos não são focados em história, ou é a segunda opção porque você quer ver uma nova coisa em relação a Purikiwa. Agora eu vou falar sobre o que eu gostei dos mangás. Bom, na minha opinião, vários dos capítulos que eu li são muito engraçados. Alguns deles são tão bons que você fica desejando para que sejam adaptados em um OVA ou uns episódios extras. O bom dos mangás é que eles mostram algumas coisas que se você for parar para perceber, a Toei Animation até poderia fazer isso, mas infelizmente algumas emissoras não iam ter tanta coragem de mostrar assim. Coisas essas como, por exemplo, a Yukari pedindo um beijo na boca da Akira, a Himarin se apaixonando pela Oi, as Purikiwas se vestindo de garotos,
os vilões fantasiados de samba e várias outras coisas. Infelizmente nós que somos fãs não vamos conseguir ver essas coisas em formato de anime, mas é uma coisa boa a gente poder ver essas coisas assim no mangá, e também é melhor que nada. Agora sobre o que eu não gostei. Bom, pelo que li até agora, não tem uma coisa que eu não tenha gostado, então eu recomendo, confia. Nice! No momento em que você clicou nesse vídeo e olhou pra thumb, você deve ter pensado que tem como ler os mangás de Purikiwa em português. E bom, você está certo, tem como sim. Yes! Yes! Mas infelizmente só tem como ler os mangás de algumas temporadas em português. Eu vou deixar na descrição o link do site e você pode ler os mangás de algumas temporadas em português. Mas no caso de Kira Kira Purikiwa, eu infelizmente não consegui achar nenhum site em que você tivesse como ler o mangá em português, e a única explicação pra thumb é que eu usei edição. Ou seja, se você achou que ia ter como ler o mangá de Kira Kira Purikiwa em português, cara, me desculpe porque eu meio que acabei iludindo você. Vai chorar. Os mangás de algumas temporadas têm personagens exclusivos, como por exemplo a Salt Pepper, que é uma vilã exclusiva do mangá de Kira Kira Purikiwa, e alguns personagens do anime nem sequer aparecem muito direito no mangá, vale dizer. Mas enfim, essas são algumas coisas que você precisa saber sobre os mangás de Purikiwa, viu? Só pouca coisa. Agora vamos para análise. Que se faça um fogo! O capítulo começa depois de uma batalha, com a Ichika dizendo que elas fizeram um bom trabalho na luta contra um dos ladrões de Kira Kira, e na hora de se transformar, a Kira foi a única que não fez isso. Aí o cara pergunta o porquê, só que a Kira também não sabe o motivo. E quando a Ichika foi ver, ela percebe que alguma coisa estava pegando no rabo da Chocola. E não, por mais que você queira ter visto, não foi aí o cara que pegou no rabo da Kira. A gente vê que essa coisa na verdade é uma gatinha filhote, e pelo que aparenta esse bicho não vai sair de perto da Kira tão cedo assim. A cena muda pra loja e a gente vê que uma cliente está desapontada porque aquele garçom bonitão não está ali. Aoi diz que ele não está porque ele tinha algumas outras coisas a fazer, com a cliente nervosa achando que ele poderia estar no encontro. Himarin, Yukari e Aoi chegou na cozinha para ver como é que está a situação do gato, e a Ichika diz que não importa o quanto tentem, aquela gatinha não quer se desgrudar da Kira, com a mesma reclamando que como se cuidar da loja já não fosse difícil, ainda teria aquele gato para atrapalhar. Já a Ichika, por outro lado, ela diz que é até compreensível a situação em que a gatinha está, porque ela diz que é muito difícil largar uma coisa tão fofa. E o Kari percebe que a filhote parece estar tentando morder alguma coisa, mas a Kira diz que não sabe cuidar de gatos, com as outras até ficando surpresa, com a Aoi achando que o filhote pode estar dominando ela, e com Ichika dizendo que os gatos são diabólicos, por serem tão pequenos, sendo que causam grandes problemas. Ainda na cozinha, a Yukari diz que quando os gatos levantam e esticam sua cauda, é porque eles querem demonstrar sinais de afeição, com a Kira presumindo que ela estaria tentando se comunicar, e Ichika diz que já é esperado que Yukari entendesse os gatos perfeitamente. A Kira fica se perguntando por que a gatinha está massageando a cauda dela, e a Yukari diz que talvez seja porque ela esteja querendo amamentar. Tô adorando isso aqui. Ao perceber isso, ela pede a Himarin uma garrafa de leite e, pessoal, essa é a cena. Este é o momento mais estranho, porém fofo em um mangá, que é uma mulher vestida de cachorro amamentando um filhote de gato. Aproveitando que ela dormiu, Yukari tenta tirar ela da cauda, mas a gata fica irritada. A Kira tenta acalmá-la, a gatinha se esfrega no rosto dela, e aí Yukari diz que quando os gatos fazem isso é porque eles querem ser mimados. A Kira muda sua opinião em relação aos gatos e diz que ela está começando a achá-la fofa. A Ichika fica animada e dá a ideia de criá-la. Ao mesmo tempo, do lado de fora, elas veem uma outra gata e a Ichika presume que ela seja mãe. Essa mesma gata, quando vê elas com o seu filhote, parte pra cima com sangue nos olhos.
achando que foram elas que sequestraram seu filhote, e com isso a Aoi sugere que alguém devolva aquele filhote o mais rápido possível, só que a Akira não consegue porque essa situação está tensa demais, e a Aoi se pergunta como é que vão convencer ela de que não fizeram nada, sendo que elas nem entendem o animal. Se você assistiu o vídeo até aqui, eu já vou te avisando, esse é o momento mais engraçado e possivelmente o mais vergonhoso do capítulo. E um outro aviso, esse momento vai querer te fazer ou colocar a mão na cabeça ou sentir vergonha alheia, você que escolhe. Mas enfim, aviso dado, Ichika tem a brilhante ideia delas se transformarem e usarem suas caudas para se comunicar, e nesse mesmo momento elas ficam de costas e balançam suas caudas para a gata, enquanto Yuka lhes ensina que balançar a ponta da cauda é um sinal de boa vontade. あなたたちの分もお支度してあるから来てちょうだいね。一度ゆっくり話してみたかった。リオも呼ばれてたなんてびっくりした。すみません、私全然作法が。 Obviamente aquele show de pura vergonha alheia não ia funcionar, e com isso a mãe da gata acaba ficando mais irritada, e isso obriga o filhote a sair da cauda da Chocola para acalmar sua mãe. Quando a Akira vê isso, ela presume que aquilo seja um adeus, mas ela não queria que aquilo fosse de uma forma tão triste assim. Fazer o que, né, minha filha? A vida é assim. Akira decide virar homem para de chorar, e com isso ela escolhe fazer um doce para celebrar o reencontro da mãe e da filha. E você já sabe o final feliz, blá blá blá, todo mundo fica feliz no final, blá blá blá. E com isso o capítulo termina com Akira dizendo que se sente como se tivesse se aproximado ainda mais dos gatos, com a Yuka dizendo que gatos podem ser bem inconstantes, com Ichika e Marin e Aoi percebendo que a Yuka está esfregando a sua cabeça na Akira, e pelo que vocês se lembram, os gatos só fazem isso quando eles querem ser mimados. Ou seja, o capítulo termina mostrando que a Yuka está querendo a atenção da Akira. Ou seja, você sabe muito bem o que isso quer dizer. Eu não nasci gay, a culpa é do meu pai. É graças a esse tipo de cena, meus amigos, que os fãs de Purikiwa vão à loucura! E a comunidade LGBT também. E com isso eu encerro a minha análise do capítulo 4 de Kira Kira Purikiwa. Um pequeno detalhe, eu poderia ter traduzido o mangá? Sim, só que eu só não fiz isso porque preguiça. Mas se esse vídeo tiver muito like e comentário, quem sabe em uma próxima análise de capítulo eu trago o mangá traduzido. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, e com ele vai acabando, e tchau!